do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã. Estamos refletindo neste tempo de Quaresma, refletindo e vivendo este tempo de Quaresma no compasso que deve ser vivido, ou seja, de uma reavaliação da nossa vivência cristã, sempre inspirados no Evangelho do domingo anterior. E o foco hoje da nossa reflexão é o culto que deve ser prestado a Deus. O Evangelho do terceiro domingo da Quaresma nos lembrou aquele episódio quando Jesus expulsou os mercadores do templo. E ao expulsar os mercadores do templo, ele fez a seguinte observação: vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio. Deixou de ser uma casa de oração, deixou de ser uma casa de culto verdadeiro a Deus, para se transformar em um espaço de comércio. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês desvirtuaram o culto que se deve prestar a Deus. E ao falar assim, Jesus ainda avançou mais um sinal. Destruam este templo e eu o vou reconstruir em 3 dias. O evangelista falou que Jesus não estava falando de templo de pedras, estava falando do templo da sua pessoa. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: este tipo de culto que vocês estão praticando chegou ao fim. Daqui para frente, um novo jeito de cultuar a Deus, girando em torno da minha pessoa. E por que então Jesus condenou aquele culto e ao mesmo tempo nos propôs o novo culto? Porque no culto que estava sendo prestado no templo, parece que Deus não era o objetivo primeiro. Havia outros interesses. E de acordo com a palavra de Deus, inclusive expressa na Bíblia, o culto não era só um momento, mas deve expressar toda uma vida. Eu vou citar aqui da Bíblia, que eu tenho próxima a mim, o texto do Salmo 50, 49, em algumas traduções da Bíblia, para a gente entender qual é o culto que Deus quer que nós prestemos a Ele. Do versículo 16 deste Salmo 50 ou 49, Deus diz assim pela boca do salmista: porque você recita os meus preceitos e tem na boca a minha aliança, você que detesta a disciplina e rejeita as minhas palavras. Olha só, o culto não é algo que se presta só com a boca. O culto cultua a Deus aquele que reconhece a soberania de Deus na sua vida, e ao reconhecer a soberania de Deus na sua vida, a aplica no cotidiano da vida. O ritual tem hora para começar e tem hora para terminar. Mas o culto que se presta a Deus não tem tempo, não tem espaço. É pela vida que se cultua a Deus. O que resolve nós estarmos na igreja, cumprindo os nossos deveres religiosos, mas depois, no cotidiano da nossa vida,
a nossa existência anda distante de Deus. Nossos lábios proclamam a glória de Deus. Nossos atos não seguem, nossos atos não completam, não expressam este mesmo louvor. Reflitamos sobre isso para transformar o nosso culto naquele culto que de fato agrada a Deus. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.